começando aqui mais um Papo Terapia, iniciando essa nova temporada com novos convidados, com novos temas. E abrindo essa temporada, nós estamos aqui para falar sobre sofrimento social e como o nosso corpo conta isso para a gente, como o nosso corpo sente isso. E acho que foi um tema muito bem pensado para a gente poder iniciar, né, essa temporada. E quem trouxe esse tema à tona foi a Ana Paula, uma pessoa que eu conheci em um dos cursos que eu fiz sobre trauma, com a maravilhosa Ediane Ribeiro. Quem ainda não conhece, pesquise, procure. E aí, dentro desse curso, a gente se conectou, contei um pouco do projeto, né, do Papo Terapia, e a Ana quis colar aqui com a gente, então seja super bem-vinda. E é uma honra ter você aí para abrir os trabalhos aí da nossa nova temporada. Então, antes da gente iniciar e já começar no tema, e começar a trocar, e começar a ter as reflexões e sentir as coisas, queria que você pudesse se apresentar. Ana, fica à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada! Obrigada, fiquei muito contente com esse convite, estou me sentindo muito feliz de estar aqui com vocês. Enfim, acho que é bom a gente começar com uma audiodescrição, né, para que esse conteúdo seja acessível a mais pessoas. Então, eu sou a Ana Paula, sou uma mulher negra, não sou retinta, tenho a pele mais clara, tenho cabelos curtos, escuros, cacheados, tenho um sorriso largo, estou vestindo um casaco colorido e brincos de cacto. E no meu fundo tem uma parede de salmão com quadros, cactos, plantas e livros. Seguindo na apresentação, eu gostaria de contar que sou psicóloga clínica, atendo adultos, casais, grupos pela Gestalt terapia. Meus estudos hoje estão voltados para a corporeidade, para a diversidade, principalmente com foco em raça e gênero, violências socioestruturais e também psicotraumatologia mais recentemente, né, como o Lu falou, estou fazendo uma especialização mais extensa nessa temática agora. E aí, para além do CNPJ, eu também queria contar um pouquinho do CPF, acho que tem a ver, inclusive, com o tema, né, de trazer que eu sou filha de 2 baianinhos, sou de Ferraz de Vasconcelos, que é no extremo leste de São Paulo, sou casada, mãe de 2 bênçãos, que se pá, vocês vão ouvir em algum momento aí no meu plano de fundo. Sou muito ligada à música, não faço nada sem música, nem que seja na minha rádio interna, que é muito eclética e democrática, inclusive, e encontro autorregulação muito facilmente na natureza. Então, é uma fonte, né? Colocar meus pés na terra descalços, olhar para um céu bonito, é uma coisa que me traz de volta para mim quando eu estou diante de algum desafio, de alguma coisa assim. E aí eu estou escolhendo fazer a minha apresentação nesses vários níveis, né, de CNPJ, de CPF, justamente para introduzir que a temática de hoje, falando de sofrimento social, falando de corporeidade, é muito através dessa ideia de que a gente não é isolado em nenhum sentido, né? Então, tudo que nos ocorre, tudo que nos atravessa emocionalmente, está necessariamente ligado com nossa história, com, sei lá, coisas sociais, com a família, com a origem, com a classe social, com cultura, enfim, com todos esses atravessamentos e também com o nosso sistema mesmo. Então, a mente não funciona sem as emoções, que não funciona sem o corpo que sustenta toda essa orquestra. Então, é um olhar de que esse sofrimento, essas vivências precisam ser olhadas sempre considerando esse todo. E acho que na sociedade que a gente vive hoje, isso vai sendo muito perdido. A gente é encaixotado, esquartejado e olhado em isolado como se fosse possível, sendo que não é. Né? E aí eu vinha conversando com o Luiz, a temática do encontro de hoje, inclusive, ia ser outra, mas tanto na minha clínica quanto na dele, nessas últimas semanas, tem vindo tão forte essa temática que a gente resolveu mudar, né, para contemplar um pouco esse assunto e transmitir de alguma forma para as pessoas que se interessarem por ele, sabe? Quer trazer algum ponto, Luiz? Não, só queria já agradecer, assim, o presente de ter você aqui com a gente. Então, acho que era uma apresentação e você já é uma potência aí, né?
da Ana com a gente, e é muito importante várias coisas que ela trouxe, acho que só na apresentação a gente já consegue abrir várias caixinhas, mas antes da gente continuar também queria fazer minha audiodescrição, que é algo muito importante para a gente ter, de fato, acessibilidade e conseguir expandir as nossas vozes para muitas pessoas. Então, sou Luiz Lulu, para quem está chegando agora, né, porque eu falei e iniciei o Papo Terapia, mas pode ter gente que está começando a ouvir agora, né, nessa temporada, então é importante falar sobre mim, falar sobre o projeto. Então, eu sou um homem branco, de olhos azuis, tenho coque, tenho barba, que está bem grande, inclusive. Estou com uma blusa cinza, que faz muito frio aqui da onde eu estou falando, aqui em São Paulo, fazem 13 graus. Tenho um fundo aqui, Sakura Areia, podemos dizer, com alguns quadros do Baiana System, que é uma banda que eu gosto bastante. Então, são 3 quadros, 2 com 2 máscaras, um que está escrito Nossa Cultura em Primeiro Lugar. Então, assim como a Ana trouxe, a música é algo que me conecta bastante com algo que vai além aqui do físico, né? Então, eu também sou muito ligado à música. Ela usou uma palavra bem importante que acho que a gente pode aprofundar ao longo do encontro, que é a autorregulação. A gente precisa falar sobre isso. Então, acho que a música é um lugar de autorregulação para mim, tanto ouvir quanto dançar. Gosto muito de dançar forró, quanto tocar, que gosto muito de tocar instrumentos de percussão, samba. Então, é algo que me conecta bastante. E falando um pouco do projeto, a ideia é nós trazermos pessoas, assim como a Ana, que consigam fazer a nossa mente expandir, o nosso corpo sentir, e essa temática de sofrimento social foi uma sugestão dela que eu achei que fez bastante sentido, até mais do que a temática original. Então, queria também ter essa oportunidade de me apresentar, né? E, Ana, fica à vontade para seguir daí. Certo. Então, para início de conversa, assim, eu acho que um ponto importante, um convite que eu faço para quem está aqui, para quem estiver ouvindo a gente posteriormente, é de poder reconhecer, conectar aí um pouquinho com esse organismo que sustentou vocês o dia inteiro, para ver como é que ele está, sabe? Então, de respirar um pouco, sem necessariamente tentar mudar o ritmo que vocês estão respirando e tal, mas se puderem se sentirem confortáveis, fechar o olho e mapear um pouco como é que tá esse corpo, como ele chega aqui, como ele trouxe vocês aqui. Percebam se tem algo que chama atenção, talvez uma tensão, uma dorzinha, uma parte que tá gostosa. Vejam se tem algum movimento que o corpo está pedindo para vocês fazerem. Um toque. Sem tentar mudar nada. Só permitam ele contar para vocês como vocês chegam. E aí, se tiver algum lugar chamando mais atenção nesse corpo, ficar um tempinho junto dessa sensação. E aí, na medida que for sendo confortável, ir voltando para cá, abrindo os olhos e voltando para o contato. E parece que teve alguém ali que foi longe. Alguém quer compartilhar sensações? Se o corpo contou alguma novidade aí, nesses minutinhos? Me deu um soninho para começar.
Tô muito cansado, é isso que eu tenho pra te contar. Tô muito cansado, cara. Eu, para mim, quando você falou tente não mudar, eu já tinha me pegado mudando, assim, né? Então, tipo, Uhum, senti o desconforto, eu já balancei o pescoço e tal, uhum, e acho que aí quando você falou tente não mudar, já veio na cabeça, por que eu tô tentando mudar e não tô ficando no desconforto para entender melhor, né? Por que que meu uhum, ombro tá doendo? Por que que essa parte aqui tô sentindo pesado, né? uhum. E aí é isso, sente pesado, já mudei, já abri o peito, já rodei a cabeça, e me veio essa reflexão de como a gente sempre está tentando mudar ou não ficar no desconforto, né? Enfim. Mas já estou Uhum, trazendo reflexão para além do sentir, mas é isso. uhum. Não, ótimo. É bem por aí mesmo, Lu. Essa provocação de ir para o corpo logo de cara, né, sem a gente ter tratado exatamente sobre o assunto. Opa, estou ouvindo um retorno, que não estava ouvindo antes. Bom, pronto, agora vai. Opa, testando, um, dois, três, testando. Yes! Temos essa provocação a respeito do corpo. É muito desse lugar mesmo, Luiz, de quanto o nosso corpo é uma grande sinfonia que está contando o tempo todo várias informações importantes a respeito desses atravessamentos que eu citei antes, mas a gente é sistematicamente convidado a desconectar dele, né? Não escutar. A gente aprendeu a não escutar mais. Então, sei lá, animais na natureza, eles vão estar muito atentos ao corpo, né? À audição, sei lá, ao olfato, para a sobrevivência, para poder fazer a mobilização necessária para tô com fome, preciso caçar, preciso isso e aquilo. Né? E a gente é programado também a partir desse lugar, uma vez que também somos humanos, né, gente? Somos da natureza, mas no mundo contemporâneo, no tempo atual, quantas vezes não estamos lá trabalhando várias e várias horas no computador ou em alguma atividade, seja lá qual for, e depois, no fim do dia, que a gente não percebeu que não foi no banheiro, não comeu, né, não perdeu o sono, tá com uma Sim, dor nas costas, termina o dia de trabalho, nossa, que dor nas costas, que dor de cabeça, do nada. Sendo que essa dor de cabeça possivelmente estava lá desde antes, mas agora é que você pode direcionar sua atenção a ela. Né? E aí o nosso corpo vai sendo negligenciado e às vezes, e muitas vezes, inclusive, ele adoece para te contar que ele precisa de mais saúde. Né? Porque se ele não adoecer, talvez onde é que a gente vai parar? Para onde é que a gente vai ir? Né? Então, nosso corpo é uma fonte muito importante, muito fidedigna de como a gente está, do que a gente precisa, mas ela demanda esse tempo de ficar um pouquinho no desconforto antes de já tentar mudar, antes de tomar um anador, um remédio para, né, tapar, calar os sintomas e tudo mais. E aí, tô trazendo esse viés do corpo logo de início, antes de entrar necessariamente no assunto do sofrimento social, porque o sofrimento social, ele é uma coisa que impacta a todos nós, de alguma maneira, em algum nível, em algum tempo da nossa vida, mais, menos, mas sempre está lá. E ele também passa muitas vezes despercebido, né? Porque, de novo, né, o nosso contexto ele individualiza as experiências. Então, tudo é a gente que tem que resolver, a gente toma um remédio, a gente cura ali, porque é tudo nossa responsabilidade para lá. E sem se dar conta de quanto a gente está sendo impactado, de quanto o nosso corpo está falando desses impactos, e isso tira da gente a possibilidade de agir, né, de reconhecer o que é nosso, o que não é nosso, e a partir desse cálculo, dessa percepção, entender o que é mais protetivo para a gente, que caminho tomar, que autocuidado, que autorregulação a gente vai buscar, né? Não sei, vai fazendo sentido o que eu estou trazendo até aqui? Todo mundo está comigo? é, para mim tá. Tô sentindo, Uhum, tô sentindo. uhum, Boa. Quando eu pensei, né, na temática, acho que antes da gente entrar, a gente bater um papo e tal, e acho que é fazer essa reflexão, né? Sofrimento social é de que está presente ou quem está ouvindo, né? De alguma forma escolheu estar aqui e, uhum, e o que sente, né? Acho que é importante a gente. Normalmente eu começo os papoterapias, né? Sempre com alguma pergunta disparadora sobre o tema e não,
como que você pensa isso? O que que você pensa sobre isso? Como que isso... E aí, com essa reflexão do corpo, como que você sente, né? Quando você fala a palavra sofrimento social, o que que você sente no seu corpo, né? É um frio na barriga? É uma... É nada, né? Tipo, passa despercebido, como você falou. Que memória que vem, querendo ou não, isso é um sentir, né? De vir uma memória. Que cheiro que vem, o que vem, né? Quando você fala de sofrimento social, né? Então, acho que é um convite importante para a gente começar a se conectar com as coisas. Hoje a gente está falando sobre esse tema, mas com as coisas através do sentir, né? Eu senti o sofrimento social. Quando eu falo sobre isso, o que que eu sinto? E aí tem a questão do conseguir identificar o que se sente, né? Que às vezes os sentimentos eles são muito atravessados ali, né? Então é raiva, é tristeza, isso está canalizado numa pessoa. Quando você pensa em sofrimento social, você pensa numa pessoa, num trabalho, num momento de vida específico, né? Então é interessante porque normalmente a palavra sofrimento ela tem uma conotação mais individual, né? E de fato, sofrimento quando você, pelo menos quando eu vou pensar sobre sofrimento, é o sofrimento aqui, né? Eu estou sofrendo, você está sofrendo e tal. E o social é uma coisa totalmente coletiva, né? E quando a gente junta as duas coisas, como que eu sofro pelo coletivo? Como o coletivo me faz sofrer? Então acho que são algumas questões que vão surgindo e que aí são pontos bem interessantes da gente se debruçar, né? Como a Ana trouxe, são coisas que surgem no consultório, né, nos atendimentos individuais, e até para nós, do nosso lado aqui, e aí, falando por mim, né, obviamente, aqui como terapeuta, às vezes essa identificar, putz, isso que esse paciente está me trazendo, isso que essa paciente está me trazendo, é algo individual ou é algo provocado pelo coletivo? Como que a gente trabalha isso? Então, coisa que você me falou aqui no começo, eu fui para esse caminho. Assim. Acho que para ilustrar assim, um pouco, tangibilizar talvez a ideia, fiquei com vontade de compartilhar algumas vivências da clínica, né, de forma geral, assim, não trazendo nenhum paciente em específico, mas de circunstâncias que já aconteceram com, né, às vezes a gente percebe várias pessoas trazendo uma determinada forma de lidar, de se pôr e tal. E aí teve um período que eu recebi muitas pessoas, mulheres negras, eu tinha esse recorte, mulheres negras com a queixa de não estarem sendo tão produtivas e acharem que tem TDAH. E aí, ok, eu ouvi essas pessoas e fui, né, acompanhando elas durante um tempo. E aí, o que eu fui ouvindo delas eram de cargas muito grandes de trabalho, de preocupações por estarem inseridas em espaços em que elas têm que sempre estar muito, né, tomando muitos cuidados para não sofrerem violência, para, né, a hipervigilância sempre ativa, porque tem que cuidar de todos os detalhes para antecipar o que pode vir de ruim e já estar pronta para com todos as tréplicas, né, enfim, todo o manejo necessário ali naquele ambiente, com várias preocupações, com dificuldades com alimentação, com sono, com beber água. Então, né, teve um trabalho de necessitar um trabalho de reconhecimento dessas necessidades, porque o corpo já não estava nem sendo visto, né? Opa, fome? Oi? Não tem fome. Né, por não poder habitar esses corpos, e quando habitar esses corpos serem doídos de habitar, né, porque estão atravessados de muitas sensações, muitas coisas. E aí, refletindo com elas, é curioso como o que seria a atenção dentro desse contexto, né? A atenção é uma qualidade da nossa fisiologia que serve para nos pôr na direção de algum objeto, para entender o que é, nos relacionar com eles, mas ele necessita ser limitado. Então, por exemplo, eu estou aqui olhando para vocês e eu consigo ver o que tem no fundo, consigo ver a lâmpada, consigo ver a cor e a textura de cada coisa. Mas, por mais que eu consiga, essa informação esteja aqui para mim, eu não vou estar absorvendo todos esses detalhes, porque senão meu cérebro frita. Então, eu estou aqui olhando no olho de vocês e a minha atenção inteligentemente filtra e conecta só com uma parte, certo? Certo.
Então, é saudável que a nossa atenção filtre, para a gente não ter uma sobrecarga. Existe inteligência do nosso organismo ao fazer isso. E aí, quando elas trazem essa demanda de não conseguir se concentrar, de não conseguir fazer determinadas coisas, eu fui percebendo o quanto elas não estão com 100% da atenção podendo ser dedicada para aquele objeto que elas estão buscando, porque elas estão com um universo ao redor de preocupações, de atravessamentos, de emoções que precisam ser contidas ou caladas. Então, né, como poder estar disponível aqui para esse objeto que é do meu interesse, que é do meu crescimento profissional, que é do meu interesse familiar, se metade da minha energia precisa estar contendo outras coisas que estão acontecendo aqui no plano de fundo, sem que eu me dê conta, sem que eu possa sentir, sem que eu possa esvaziar e dividir com algum vínculo seguro. Né? E aí, na medida em que isso foi sendo trabalhado, essas outras partes foram sendo trabalhadas, magicamente a atenção foi voltando. Mas não porque ela não estava lá, mas porque ela estava dividida. Né? E aí, como é que eu chego no primeiro atendimento com essa suspeita? Né? Que às vezes eles chegam já com diagnóstico, eu tenho TDAH. Não sei, o TikTok. TikTok me contou que eu tenho TDAH. Né? Mas sem olhar esse movimento amplo, e é claro que a pessoa pode de fato ter TDAH no fim das contas, e ok. Mas é difícil estar em um mundo que precisa dessas respostas, dessas justificativas, para não precisar dar conta de coisas maiores, né? Porque é muito mais complexo a gente precisar olhar esse background, isso que acontece ao redor, se responsabilizar por isso, entender como que atravessa, como não atravessa, criar estratégias para poder se defender da melhor forma, ou respirar, ou se colocar da melhor forma. São muitas camadas, é muito complexo. Né? E a gente vive num tempo de respostas rápidas nos fins das contas. Né? Sim, e acho muito interessante você falar isso, porque o Ed abriu o microfone e quer falar? Isso seria uma forma de defesa constante, uma defesa social, no caso dos negros, por exemplo? Nesse contexto, ela quis dizer também? Sim. Porque até fez parte do curso que a gente estava fazendo, estou ouvindo do Ricardo também. Porque eu acho que o microfone está complicado. Aí eu vou fechar aqui, quando você quiser falar, você abre. Tá. Até a gente viu isso no... Opa, ainda está. Ainda está duplicado. Pode ir. Aí, agora foi, desculpa. A gente viu isso no curso que a gente estava fazendo, né? Teve um módulo todo só sobre essa parte. Que o racismo, ele é um trauma em curso, né? Ao contrário de outros traumas, sei lá, violência sexual, de coisas mais pontuais, que são um evento que tem reverberações, racismo está em curso. A gente não consegue se livrar dele. A gente, né, tende a ter o desenvolvimento de uma hipervigilância para antever, para prever o que é que como a gente vai falar, em que altura, quando a gente vai se posicionar, quando a gente não vai se posicionar, de que forma, para quem, né? Tem muitas nuances nisso que tomam a nossa atenção, tomam a nossa energia, e essa energia faz falta para os nossos objetivos depois, né? Eu sempre sentia isso quando eu estava em São Paulo, tipo, vamos dar um exemplo básico. Entrar num shopping, por exemplo. Eu já tinha que estar no shopping, olhando se o segurança está atrás de mim, se naquela loja eu ia ser bem recepcionado. Tipo, nem dava atenção no que na verdade eu ia comprar. Acabava focando minha atenção para outras coisas. Uma defesa, porque eu sabia que a qualquer momento isso ia acontecer, né? Então me tirava o foco o tempo todo, né? É bem por aí mesmo. E aí podem vir queixas ali, né? Porra, o Ed é desatento. Toda vez que eu vou falar com ele, não tá prestando atenção. Ou o Ed não consegue focar, ele vai no shopping, ou ele sempre vai muito rápido no shopping, a gente não consegue. Então, são várias queixas que podem surgir, né? De pessoas ao redor que você pode internalizar como algo individual, né? Então, se você não para refletir, para ter você vai achar que, putz, realmente, eu vou no shopping e toda hora eu não consigo focar, eu não consigo comprar o que eu quero, ou eu vou sempre muito rápido, sempre esqueço de alguma coisa, e aí você vai falar, putz, eu tenho alguma questão cognitiva, ou eu sou muito nervoso, ou eu sou muito desatento.
Então, acho que esses exemplos são bem... E obrigado por ter compartilhado aqui com a gente. Eu acho que são exemplos bem de ordem prática, que são do dia a dia. E aí, imagine que não é uma coisa que acontece uma vez ou outra, né? Você precisa entrar em comércios para comprar coisas para você sobreviver. Não tem como você escolher, não vou escolher não ir no shopping, beleza, mas você vai ter que ir num supermercado. Vou escolher não ir no supermercado, beleza, você vai ter que ir na vendinha do lado da sua casa. Você vai ter que fazer atividades que vão te colocar nesse lugar social, que hoje vivemos numa sociedade racista, que vai te minando, como a Ana trouxe, vai te sugando, né? E se a gente não consegue olhar para essa demanda de uma forma, eu ia falar correta, mas justa, vamos dizer assim, de fato a gente vai internalizando, a gente que eu estou dizendo, pessoas que sofrem, né, essas coisas, vai internalizando que é algo individual. E aí pode vir a pergunta, tá, mas um problema social, eu vou tratar na terapia? Problema social eu vou tratar na militância, eu vou tratar na rua, eu vou tratar na política, eu vou tratar também, tá, gente? Também. Eu acho que não é uma... Sim, tem que falar, tem que prestar atenção em quem vota, tem que militar, tem que cada um dentro do seu... Mas sim, a terapia também é um lugar de tratar sobre questões sociais. E aí acho que a gente vai adentrar isso, né? Tá, eu entender que existe racismo no shopping, o que vai me ajudar? Porque o racismo vai continuar existindo. O que vai me ajudar? Né? Então, acho que a Ana já começou a trazer coisas que ajudam a essa tomada de consciência e como isso vai trabalhando e afetando para ter um dia a dia melhor, né, Ana? Sim. E aí é muito maluco, porque tem passagens mais explícitas, assim, mas tem coisas que são tão bem camufladas, tão internalizadas, tão naturalizadas, né? Então, eu acredito que, por exemplo, pelo que o Ed trouxe, que ele não é que ele pensa lá, vou mapear cada um dos guardas para ver quantos tem, como eles estão me olhando. Não é uma coisa que é uma questão, é uma coisa que ele entra e já mapeou, entrou e, né, já fez as leituras, a energia já foi despendida, é natural. Né? Em algum grau isso vai levando pessoas, né, e aí, com esse foco de raça que a gente está tratando aqui, a uma naturalização de coisas que não deviam ser naturalizadas, e aí isso, na repetição por repetição, vai amortecendo reações desse organismo. Então, reação de medo, por exemplo, que pode ter, medo de como eu vou reagir se alguém me abordar. Tem várias coisas ali sendo reagidas nesse corpo, esse corpo está absorvendo essas informações, mas vai chegando um momento que ele só anestesia. É só mais uma vez que eu vou entrar no shopping, vou sentir essas coisas e vai amortecendo, e vai desconectando, e vai muitas vezes, né, num processo de quase desumanização mesmo. Né? Então, quando a gente recebe, gostaria até de ouvir o Lu como é para ele, mas quando a gente recebe pessoas atravessadas por questões de raça, é muito comum que o autodiálogo dessas pessoas, o jeito como essas pessoas trazem os próprios problemas, acontecer de uma forma que não considera que elas são pessoas humanas, sabe? De elas estarem ali com uma bagagem gigantesca nas costas, mas não, tá de boa. Não, isso aqui é normal, minha mãe, minha avó, não, é todo mundo, não é normal, não? Sabe? De não poderem se colocar no lugar de opa, tá demais, opa, vou conversar aqui com, sei lá, com minha parceira, meu parceiro, vou rever a minha parte profissional, vou sonhar em fazer uma carreira acadêmica, e até o sonho, às vezes, vai embora nesse viés, né? Então, por muitas vezes, de tanto direcionar essa energia para evitações de coisas ou para tolerar coisas muito difíceis, até a possibilidade de se imaginar em um contexto bonito, bom, gostoso e prazeroso é difícil. E aí, às vezes, até mesmo no processo de terapia, quando a gente consegue ir acessando esses espaços de humanização dessa pessoa, poder viver coisas que fazem sentido para ela, que sejam gostosas, às vezes vem até a culpa. Será que eu posso? Será que eu posso sonhar tudo isso? Será que dá para eu sonhar isso daqui que eu estou sonhando? Dá para eu... Nossa, que estranho, esse relacionamento que eu tô não é abusivo, é assim mesmo, tá meio monótono, não tá? Não, acho que tá meio sem graça. Tô tão acostumada a ver, sei lá, garrafa voando e coisas muito violentas, é estranho para mim habitar esse lugar saudável. A gente se esquece, né, do como o nosso corpo precisaria habitar, operar
em um mundo que não fosse tão violento com a gente. Total. E até práticas de como a gente age no dia a dia, né? E aí eu vou trazer, obviamente, um lugar de uma pessoa branca e essa diferença, essa distinção, né? Ah, o Felipe é muito calmo, o Lulu é muito calmo, a gente é muito calmo, pô, ele consegue me ouvir, a gente vai no shopping e, puta, ele não tá nem aí com as coisas que ele vai comprar. É óbvio, porque eu tô entrando e não tenho nenhuma preocupação. Eu tô ali única e exclusivamente para ouvir aquela pessoa, para acompanhar aquela pessoa, ou para comprar a coisa que eu preciso comprar. E aí vem surgindo também, pelo menos o que passa aqui no consultório, as comparações. Putz, eu preciso ser mais calmo, ou eu preciso atingir tal objetivo, ou eu preciso, tá, mas está se comparando com quem? Quem falou que você é nervoso? Quem falou que você. E aí você vai conseguindo entender e mapear as diferenças sociais. Aí, quando eu estou falando sociais, eu estou falando de marcador de gênero, de marcador de raça, de marcador de orientação sexual, de marcador de classe, né? Então, a comparação com as pessoas que às vezes ao redor, ou até se relacionar com um certo tipo de pessoa que vai te dar uma passabilidade para você realmente se sentir mais, né, aceito pela sociedade, por onde você vai caminhar. Então, estava fazendo uma reflexão, até eu fui viajar no final de semana com minha companheira e a gente estava falando um pouco sobre isso. Eu sou uma pessoa que costumo, tipo, a estrada é 120, eu vou andar 120. A estrada é 80, eu vou andar 80. Ah, não tem nada, mas eu vou andar 80. E aí eu fiquei refletindo, tá, eu sou uma pessoa que costuma seguir leis, mesmo que eu discorde dessas leis. Uhum. E aí eu fico pensando e refletindo sobre outras pessoas, tipo, essas leis, elas foram feitas para me proteger, para proteger pessoas como eu. Então é muito mais fácil eu seguir as leis, porque foram feitas por pessoas brancas para proteger pessoas brancas. Então eu sei que se eu seguir a lei, possivelmente o meu corpo ele vai estar protegido. Que é diferente de outros corpos, que se seguirem as leis, eles vão estar mais expostos ainda. Então, e aí isso pode esbarrar em coisas muito sensíveis. Eu não estou aqui falando que todo mundo tem que sair zaralhando tudo. Mas, putz, eu tenho muita dificuldade com regras. Por que será que você tem muita dificuldade com regras? Será que é só uma coisa sua? Será que é uma coisa social? Porque se você seguir todas as regras, se você, por exemplo, uma pessoa negra, se ela passar por todas as blitz que acontecer, possivelmente ela vai ser parada em todas. E ela precisa subverter aquilo, de buscar outros caminhos. Tipo, mano, eu não vou passar naquela avenida, vou passar por aqui tal, para chegar até ali. É a vivência daquela pessoa, e às vezes como você falou, é automático. Eu não vou passar, eu posso estar tudo certinho. Eu posso estar com o documento certo, mas eu vou passar ali, se eu estou atrasado, o cara vai parar, eu vou ter que sair, eu vou ter que. Não, eu vou subverter ali e vou chegar. Se eu tiver com tudo certinho, eu vou passar. Eu não vou ficar mudando de caminho. Então, até coisas que às vezes a gente automatiza ali na nossa vida, e é isso eu percebo que vai estendendo para outros tipos de relações. Então, eu sou muito das questões dos acordos. Pô, a gente combinou, tá combinado. Acabou. Mas por quê? Porque eu estou acostumado que todos os acordos eles me preservam. Eu não preciso ficar questionando, tipo, será que que é a questão da desconfiança que você trouxe, né? Tipo, será que esse acordo vai me preservar ou será que esse acordo vai me. Será que eu tenho que seguir esse acordo mesmo? Ou eu preciso subverter para estar vivo, sabe? E aí acho que isso vai em vários aspectos do trabalho, das relações, Então, como que a gente vai entendendo o nosso corpo social também vai dizendo de como que a gente vai se relacionar com o mundo, né? E acho que dentro do processo terapêutico a gente consegue identificar essas coisas e ir quebrando isso. Peraí, você precisa desconfiar de todos os acordos? Você precisa quebrar todas as regras? Você precisa subverter tudo? Talvez algumas sim, continue, talvez outras não. Mas porque isso vai acontecendo, normalmente essas violências, elas vão acontecendo na nossa formação, né? Então, quando a gente tem 14, 15 anos, 12, a gente não tá, tipo, isso eu vou subverter ou não. Você vai acostumando a fazer alguns caminhos. Então, até nas nossas decisões, das micro às macros, eu acho que a gente precisa analisar esse contexto de forma mais coletiva, assim, sabe? Uhum. Não sei se fez sentido o que eu trouxe. Eu confesso que eu não entendi bem essa parte das leis. Da subversão? Uhum.
Vou... Você quer trazer alguma coisa, Ed? Quer? Então fala. Ainda não saiu do mudo. Continuar e depois você fala, tá bom. Foram alguns padrões que eu fui identificando, assim, né, de diferença de outras pessoas que eu conheço que têm outros recortes, seja de raça, seja de gênero, seja... Então, a minha facilidade de cumprir com acordos está muito ligada porque, desde os primórdios, a maioria dos acordos, eles vão me privilegiar na nossa sociedade, porque eu sou um homem branco, cis, hétero. Então, é muito mais fácil para mim não desconfiar dos acordos que são propostos, né? Então, minha mãe sempre, quando eu saí de casa, quando eu era criança, não era do desconfiar da polícia, do ter medo da polícia. Ó, se acontecer alguma coisa, procurou a polícia. É isso, porque na cabeça da minha mãe a polícia vai me proteger. Diferente de outros corpos. Pô, anda com documento, vai sair com essa bicicleta, leva documento e tal, e abaixa a voz, e abaixa a cabeça. Então você precisa viver nesse... E isso eu acho que na minha concepção, e talvez fazendo uma análise de pessoas que eu atenda, isso vai para outras relações. Como você falou da relação calma e da relação... E aí você entra numa relação, tá, mas a pessoa está propondo, mas será que é isso mesmo? Está me propondo? Porque é isso, desde o começo você foi, não confia nas pessoas, leva o documento, né, tenha como provar as coisas, tal. E tem um outro lado da história, fala, confia nos órgãos públicos, confia no que você... Confia, vão te proteger, entende? E aí eu acho que isso vai para várias relações que a gente vai tendo ao longo da vida, de pessoas que conseguem ter essa tranquilidade de confiar mais nas relações, e aí a gente pode fazer até o recorde de gênero, né? Do homem e da mulher, acho que isso fica até mais evidente. Então é nesse sentido de, tipo, desde coisas que às vezes são de ordem prática, mas também que são de ordem relacional, eu entendo que os corpos, eles trazem alguns corpos trazem uma facilidade maior de confiando, de levando, e outros não. E isso traz tensão, isso traz desgaste, isso traz, né, sugar mesmo a energia, né, mental. E acho que é um pouco sobre isso, assim, sabe? Que eu tentei trazer, da subversão. Então, tem pessoas que estão acostumadas a subverter, e não por maldade, por sobrevivência. O que você vai falando é da vivência de um corpo que vai necessariamente aprender esse mundo como um mundo hostil, mesmo aquelas aquelas partes que deveriam proteger, cuidar e tudo mais, né? É um corpo que vai antever. Acho que o Ed abriu o microfone. Você viu que meu telefone travou, não conseguia mexer em nada. Nossa, tava pensando nisso. Esses dias um cara, como eu tô em interior, sempre alguém, como eu nasci em São Paulo, conheço um pouquinho São Paulo, as pessoas falam, dá para você me levar em São Paulo, ou dá para você fazer isso ou aquilo. E 2 semanas atrás, um amigo me comprou uma moto grande, uma 600, e você consegue levar essa moto ali na Vila Mariana para mim? Você conhece bastante lá, tal? Eu falei, puta, levo. Ah, mas o documento tá aqui, só que eu não tô com o documento, eu vou te mandar por PDF. E, cara, sem maldade, não vou levar essa moto não, bro. Já pensando que eu tava com uma moto grande, negro, aí eu vou explicar que o documento tá no PDF, até abrir o PDF, esse telefone não vai abrir, os caras vão... Você entende? Eu já fiz todo um... Cara, irmão, não leva mal não, bro. Não, mas eu vou na garota com você, filho, piorou, velho. Piorou, mano. Eu não vou, velho. Você entende? Então, tipo, uma defesa, né? Tipo assim, mano, não dá. Então tem coisa assim. Mesmo que eu quisesse, Ed, quisesse comprar uma moto grande hoje e poder fazer um rolê para ser feliz, porque é uma coisa que eu gostaria de ter, eu não posso ter. Porque não vou ter paz para ter um negócio desse. Porque eu sei que você enquadrado, os caras vão vir para cima, os caras não tem... Já tomei bilhões de enquadros, eu sei como funciona, não tem
não tem diálogo honesto, né? Vamos dizer assim. Então, faz muito no que vocês estão falando aí. Uhum. Eu acho que isso das regras, das leis que o Lu trouxe também me fez lembrar de uma passagem pessoal, que acho que desenha um pouco também. Quando eu estava na faculdade, né, eu fiz a faculdade através do ProUni. Então, né, tem as restrições, não pode tirar nota baixa, não pode repetir, para conseguir conservar a bolsa. E aí teve um semestre em que eu fiz o semestre tendo meu bebê em casa, tendo uma bebê na barriga, morando a 2 horas de distância, trabalhando à noite. Então era uma correria, assim, foi um período que eu olhando para trás, eu não sei como é que eu passei por ele. Não sei, então eu não faço ideia como é que foi. Eu dormi, acordei e tinha conseguido. Alguma coisa a Ana Paula lá conseguiu dar conta, não sei. Mas enfim, e aí teve nesse semestre, eu, né, já mais para o fim da gestação, então estava sentindo muito mal-estar, estava priorizando o emprego, né, por motivos óbvios, mas vim estudando muito em casa, então eu nunca deixei de, né, sempre fui boa aluna desde sempre. E aí, na matéria mais difícil, que era uma matéria que inclusive quem dava era a coordenadora da instituição, eu não consegui estar tão presente nas aulas, e aí eu estourei o limite de falta em 2 faltas, faltei 2 a mais além do limite, e tirei uma nota que foi uma das maiores da sala. Só eu e mais 2 pessoas não bombaram na matéria dela, não precisaram de exame, passaram direto. Eu fui uma delas, mesmo faltando, porque eu estudava, né? E aí, quando eu vi que tinha passado do limite de faltas, que eu fui conversar com ela, que eu não tinha me atentado, o discurso dela foi muito categórico com relação à regra. Regra é regra. Você ultrapassou, você vai reprovar, não importa que prova você teve. E aí tentei conversar com ela, explicar a situação, e não houve nenhuma, né, alternativa com relação a isso. E aí, depois de terminar essa aula, e foi a primeira vez que eu não passei numa matéria foi nessa circunstância, eu fiquei assustada, eu não sabia bem como é que funcionava, eu fiquei com medo de, será que eu vou perder a bolsa por causa disso e tal. Então, desse bem, né, impactada e com medo e triste para a aula, e abri a aula sendo recebida pelo colega que tinha chegado naquele momento, que era um colega que morava na rua de trás, sendo bancado pelos pais, e que faltava também muito, mas às vezes chegava só para dar oi presente e saía, e tirava nota sempre raspando, mesmo com o exame, né, as notas só para passar mesmo, e não se dedicava, e eu sabia que ele ia passar. Mas eu não. Né? Então, eu sei que regras são regras, mas a estrutura com a qual ela é feita, às vezes, exclui também, possibilita que determinadas pessoas tenham facilidade de alcançar certas coisas e outros corpos não vão alcançar essa mesma facilidade, acesso e sustentação de benefícios e de, enfim, caminhos na vida. Acho que conversa um pouco também com essa antecipação que o Ed trouxe. A gente tem que sempre estar 2 passos à frente, porque senão a gente vai ser pego na curva. Sim. E aí acho que para a gente ir conseguindo linkar, né, a importância da gente conseguir ter terapeutas que consigam olhar para isso, não só do aspecto individual, né? Principalmente quando a gente está falando de corpos que sentem isso, às vezes sem saber, mas está sentindo, e de corpos que são subrepresentados na sociedade que a gente vive, né? Então, a importância de conseguir ter conversas como essa dentro do processo terapêutico é, de fato, algo que emancipa. Porque se ficar investigando sobre... E aí, não estou fazendo críticas, tá? Terapeutas que possam estar me assistindo e ouvindo a psicanálise. Mas se ficar no processo só individual, vamos buscar essa desatenção no sua mãe, na relação... Pode ter coisas, pode ter, mas reduz muito e traz essa culpabilização, né? Então, a importância da gente conseguir ter essas discussões que a gente está tendo aqui no encontro são coisas que a gente vai aprofundando individualmente
trazendo essa visão coletiva. Então, do meu ponto de vista, você falou, né, de como bate aqui dentro do consultório, também de pessoas que vão se entendendo ao longo do processo como uma mulher negra, por exemplo, né? E como que isso vai mudando a forma de se relacionar com o mundo, a forma de se comparar, e entendendo realmente as possibilidades e às vezes até ampliando essas possibilidades, como a Ana trouxe, né? A gente está trazendo aqui muito da dor, porque são coisas que acontecem, que fazem parte, que a gente precisa ter ciência, né? Para conseguir dar o próximo passo, né? Que é devolver a possibilidade de sonhar, né? E aí eu digo devolver, não somos nós terapeutas que devolvemos, mas a própria pessoa buscar essa possibilidade de falar, não, isso daqui é meu, né? Eu consigo sonhar. Mas se eu ficar me comparando com a fulana de tal, que tem tal família, isso só vai me trazer para um lugar ruim, né? E ultimamente o que eu tenho abordado, que tem dado bons resultados, é a gente conseguir se entender meio que como um livro e entender que as coisas são capítulos, elas não nos definem, né? Então, trazer essas questões, tipo, putz, da onde eu moro, onde eu nasci, onde eu cresci, cor da minha pele, então, são capítulos dentro desse livro que vão me definindo como uma pessoa. Mas é um pouco do que o Emicida fala, né? E a Ediane trouxe no nosso encontro, né? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Então, às vezes, a gente coloca a cicatriz na frente e até essa, putz, se entender como uma pessoa negra já é colocar, tipo, putz, tem várias cicatrizes aí. E aí, às vezes, o caminho é, putz, eu vou contornar isso. Mas quando você assume, você percebe que não é só sobre isso, né? Isso é uma parte da sua história, também é essa coisa, como você falou, da emancipação, de como que eu conecto isso à potência, porque isso é a potência real, é o que eu sou, né? Então, eu vejo muito tive alguns processos desse aflorar, que foi um lugar de quando a pessoa se entendeu, percebeu e se conectou, foi para um outro lugar, assim, de verdade. Então, terapia também é lugar para a gente falar sobre dores e sofrimentos sociais. Sim. Você vai falando, Lu, e aí acho que é importante pontuar também, né, complementando a tua fala, que tudo isso que a gente está falando aqui, existe uma parcela considerável, às vezes das próprias pessoas atravessadas por algum recorte social, de não permitir olhar para essas coisas, porque leem essas coisas como um mimimi. Né? Então, olha aí, do que vai, igual você trouxe antes, né? O que vai adiantar falar disso daí agora? E aí? Né? Sei que vou ser olhado por um guarda, e aí? É racismo, e aí? O que isso muda? Não muda nada. Só mimimi, engole o choro e segue, vive sua vida e já lá. E aí, no contexto terapêutico, às vezes, mesmo pessoas mais letradas, quando chegam aqui, tem uma dificuldade, uma restrição bastante grande em poder reconhecer as coisas que doem, e como doem. Só que enquanto isso não é olhado, né, aquilo que a gente tenta, né, colocar de lado ali, ficar se esforçando para esconder dentro do armário, enquanto você está ali tentando segurar, ela segue existindo, ela segue crescendo, ela segue tomando um espaço muito grande na vida. Por mais que a gente não, muitas vezes, sinta as coisas e não possa nomeá-las, justamente por não ter esse tempo de parar, processar, sentir, dividir em espaços seguros, às vezes não tem espaços seguros, inclusive, etc. Essa dor vai tomando um tamanho muito grande que atrapalha, que dificulta a gente ter dignidade no nosso corpo. Né, dignidade de viver e escrever a nossa história a partir da gente mesmo, a partir daquilo que nos está aqui na essência. Às vezes a gente vai escrevendo uma história que nem é nossa, que a gente, sei lá, passa 10 anos, 20 anos, a gente olha para trás e não se reconhece, porque estava ali, né, segurando o armário, evitando dores, evitando violências, evitando isso e aquilo, muitas vezes sem nem se dar conta que está fazendo isso, só de automático, porque foi o que a vida ensinou e foi isso que ela aprendeu e ponto. Mas quando a gente tem um espaço seguro como a terapia ou relações, né, saudáveis, trocas, momentos de conexão com o grupo, né, porque é impressionante como um fala e aí o outro se reconhece e vai crescendo, porque a gente, né, de novo, não tem nada que é vivido no individual somente, nada é isolado.
conforme essa possibilidade de olhar para as cicatrizes e cuidar delas vai sendo posta, por mais que a sociedade, infelizmente, a gente possivelmente não vai ver um mundo não racista, não machista, né, sem violência, saber, reconhecer de que forma essas coisas todas nos atravessam, nos impacta, dá respiro, dá bandagem para essas feridas e dá liberdade para que a gente olhe as potências que também estão ali. Então, sei lá, se dentro do racismo, que acabou sendo o tema principal, né, gente? Acho que até dá para mudar o título do podcast. A gente acabou embreando para essa direção. Mas se para tolerar o racismo as pessoas, né, precisam fazer alguns movimentos, abrir mão, criar alguma resiliência XPTO, essa mesma força que faz ela conseguir carregar 100 quilos de mala nas costas dela, no momento em que ela consegue reconhecer isso e entender formas, estratégias que sejam benéficas para ela, de redirecionar, de redistribuir, ou de escolher o momento que ela vai topar carregar os 100 quilos, ou que ela vai abrir mão disso, se posicionar e para lá, essa habilidade que o trauma desenvolveu nela, de suporta os 100 quilos, essa força, essa musculatura, vai poder ser direcionada para coisas do projeto de vida dela. Ela vai estar livre para poder usar tudo isso que ela pôde desenvolver por mérito próprio, né, por inteligência do sistema dela para tolerar todas essas coisas, vai seguir estando disponível ali. Só que agora ela vai ter escolha, não vai ser só sofrendo, não vai ser só sendo atingida por todas essas mazelas. Ela vai descobrindo, né, o jeito dela de lidar e contornar situações que infelizmente seguirão acontecendo, mas ela pode ter mais destreza, mais noção, mais, sei lá, intimidade com os recursos dela para